nosso querido Ulisses. Ô pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vou só dar uma ajuda aqui, a gente já começa dando um pouco de luz, né? Então, esse tema, vida após a vida, vocês vão ver que é um tema interessante, que todos nós já ouvimos de alguma maneira falar disso daqui, mas não dessa forma. Muitas vezes nós ouvimos, nós estudamos e nós, dentro do Espiritismo, vimos que nós temos diversas existências, é aquilo que a gente chamou de pluralidade das existências, né? Esse trava-língua. Então, a nossa abordagem hoje ela vai um pouco menos pelo campo do Espiritismo, pelo campo da espiritualidade, vai um pouco mais pelo lado do campo da ciência, não deixando de lado a espiritualidade, porque senão a ciência sem a religião ela é manca, né? Então vamos lá. Então, Vida Depois da Vida é esse livro de Raymond Moody Jr., que é um psicanalista americano e que começou através das conversas que ele tinha com pacientes e chegar a diversas conclusões. Esse é o nosso foco principal. Depois nós vamos expor no número 2 e no número 3 histórias de pessoas que tiveram esse tipo de enquadramento que o Dr. Raymond estudou. Dr. Raymond, como psicanalista, ele começou a conversar com as pessoas, especificamente pessoas que já haviam passado por uma experiência de quase morte. Experiência de quase morte são aqueles casos em que as pessoas são tidas como mortas pela ciência, a medicina acha que as pessoas morreram e elas não efetivamente morreram e elas voltam, elas retornam de estados de coma, de estados de catalepsia, de coisas assim. Então, quando eles voltam, e aqui a gente tem um livro de um brasileiro que é radicado nos Estados Unidos, que é o Admir Serrano, que fala daqueles que voltaram para contar. E são realmente aquelas pessoas que voltaram para contar para a gente o que aconteceu lá do outro lado. Vamos ver? Entendemos o outro lado como alguém que estava às beiras da morte e não aconteceu efetivamente a morte. Ela retorna à convivência social e ela volta trazendo uma série de experiências. Então, o Dr. Raymond é psiquiatra, psicólogo, parapsicólogo e filósofo americano. E ele vai, em 1975, escrever esse livro, Vida Depois da Vida, que ali está em inglês, o livro original dele, já com um selo ali de 13 milhões de cópias vendidas deste livro aqui que foi editado em português. Então nós podemos achar esse livro, não é tão difícil assim, não é editado, mas a gente consegue ainda achar no sebo com relativa facilidade. Então o doutor Raymond, a gente vai só lembrar da nomenclatura, Near Death Experience significa NDE, que é experiências de quase morte, a tradução que foi feita para o português como EQM. Então nós vamos usar o EQM para não ter que ficar toda hora escrevendo experiência de quase morte. Então o doutor Raymond ele vai reparar que nas experiências dele, as pessoas que foram ressuscitadas depois de ter sido julgadas ou declaradas mortas, ressuscitada é um termo da ciência para aquela pessoa que vai receber um choque com desfibrilador ou vai receber uma injeção de adrenalina no coração e ela vai ser reanimada. Então nós vamos entender por que depois que ele vai colocar isso. Experiências de pessoas que passaram por acidentes ou casos graves e que acabam retornando depois. Experiências de pessoas que quando morriam contavam para outras pessoas
morriam e voltavam, logicamente. Contavam para as outras pessoas experiências do que tinham tido, do que tinham visto. Eu mesmo tive um amigo que contou que ele foi para um lugar onde era bonito, onde parecia um campo, um jardim, e que veio uma pessoa que conversou com ele, explicou para ele tudo direitinho, ele voltou, se despediu da família e algumas semanas depois ele desencarnou. Então, são essas experiências que o doutor vai pegar e vai alinhar, vai juntar tudo e vai fazer um esboço de tudo aquilo que ele aprendeu com esses aproximadamente 180 casos que ele vai publicar nesse livro. Depois ele continua estudando e vai aumentar esse número de casos dramaticamente. Então ele vai dizer assim: apesar da notável semelhança entre vários casos, não existem dois casos iguais. Existem semelhanças, mas não são casos iguais. Então, nenhuma pessoa que relatou, ele percebeu que existiam 15 itens, 15 componentes nessas experiências, que eram muito parecidas, algumas batiam com umas pessoas, não com outras, e aí ele tirou algumas conclusões a respeito disso. Então ele vai dizer que a maior parte dos casos fica semelhante em cerca de 8 ou mais, de 15. Em alguns casos, essa semelhança ela pode ser muito maior, mas que em nenhum dos casos, absolutamente nenhum, aconteceu de bater os 15 pontos, ser iguais, porque não teve duas experiências iguais. E mesmo não houve nenhum caso que não se enquadrasse em pelo menos uma ou duas semelhanças. Então ele vai dizer que esses elementos, ele pode dizer que chegam muito perto de serem universais. Universais aqui no sentido do universo de estudo. Então ele estudou aproximadamente 180 casos, então ele pode afirmar que dentro desses 180 casos, isso aqui acontece em praticamente todos. Então ele chama de universal. Então nenhum componente apareceu em apenas uma pessoa. Ele se repetiu em pelo menos um grupo mínimo, mas se repetiu. Continuando na experiência dele, várias pessoas relataram ter visto um ser de luz se aproximar delas e chamá-las para conversar e chamá-las para explicar determinadas coisas. Embora isso não fosse um modelo, ele vai ver que esses tipos de variações eles não vão ser muito comuns. Então, às vezes a pessoa não lembra ou não percebe ou efetivamente ela vai passar por esse tipo de situação. No próximo item ele diz assim: o quão longe a pessoa que está morrendo chega na experiência, se eu vou ler porque isso é mais importante. Quando ele chega nessa experiência hipotética completa, depende de se a pessoa realmente passou por uma morte clínica aparente ou não. E se sim, por quanto tempo ela vai ficar nessa morte aparente. No geral, as pessoas que estiveram, entre aspas, mortas, parecem relatar experiências mais completas e mais detalhadas do que aquelas que foram só rapidamente, que foram passando. Então, parece que quanto menor for esse tempo, menos ela vai perceber a experiência. Quanto maior for esse tempo, a experiência ela vai ser mais grandiosa e mais elástica. E aí, mais uma característica, ele vai dizer que conversou com várias pessoas que foram consideradas mortas em mais de uma vez. Tem pessoas que já passaram por essa experiência 2 até 3 vezes, em ocasiões diferentes. E aí as pessoas acabam relatando que quando acontece essa repetição das experiências, essas experiências elas têm algumas diferenças.
não são todas iguais. É um negócio muito interessante. E aí nós vamos ver que deve-se destacar que o Dr. Raymond, estou escrevendo principalmente sobre relatos, narrativas e lembranças de outras pessoas que foram transmitidas a ele através dessas entrevistas, através dessas consultas. E significa apenas que a pessoa, ele diz, significa apenas que a pessoa não me disse que ocorreu ou que não depende do relato que a pessoa tivesse indubitavelmente interessado. Isso daqui é experimentado. Isso daqui significa, e muitas vezes a pessoa ela teve lá a sua experiência e não conseguiu traduzir isso aqui em palavras suficientemente para que o doutor pudesse enquadrar isso de alguma maneira. Então ele vai continuar a pesquisa e ele vai mostrar assim. Com 1000 novos casos, ele consegue abranger casos de soldados que estiveram em campo de batalha, casos de crianças. Ele vai ver que praticamente em todos os casos, o testemunho da experiência de quase morte vai causar na pessoa que passou pela experiência uma transformação. Esse é o objeto do nosso estudo. É a transformação que a pessoa passa quando ela atravessa esse portal. Ela chega em um lugar, ela conhece uma sensação, ela conhece um sentimento novo e ela volta transformada. Então é essa transformação que nós queremos estudar. É essa transformação que nós vamos tentar trazer aqui de alguma forma o que aconteceu depois que aquela pessoa voltou. Então a gente vai ver que as mudanças nos valores, nas crenças, os dilemas, as dificuldades que as famílias enfrentam, que a própria pessoa enfrenta, e são pessoas que já estiveram de alguma forma do outro lado da vida. Então nós que temos um contato um pouco mais estreito com o centro e conhecemos um pouco a respeito da mediunidade, de como isso ocorre, não é muito diferente da mediunidade. Não é muito diferente. Então nós temos essa possibilidade. E o doutor vai dizer assim, isso aqui fui eu que escrevi, não é do Dr. Raymond. Então, similaridades com o Espiritismo. São relatos de encontros com parentes que já estavam desencarnados. Muitas vezes essas pessoas elas voltam dessa experiência de quase morte dizendo que viu um pai, uma mãe, um tio, um avô, uma avó que já havia desencarnado, um primo, uma prima. E aí, esses relatos, eles vão falar, relatos de assistirem aos médicos atendendo de fora o corpo dela, o corpo dessa pessoa. Ela sabia que ao mesmo tempo era o corpo dela, mas ela não conseguia entender por que ela estava olhando para o corpo dela. Em alguns casos, o espírito se desprendeu do corpo e ele chegou a uma altura como se ele tivesse do teto olhando para baixo na mesa cirúrgica, vendo o médico mexendo lá no corpo e a pessoa diz assim, eu sabia que o corpo era meu, mas eu não estava entendendo o que estava acontecendo, mas elas percebiam que existia um fio que ligava esse corpo em que ela estava com o corpo físico que estava na mesa de cirurgia. E nós sabemos que esse fio é o liame, esse fio é a ligação que existe entre o nosso corpo e o nosso perispírito. Então vejam, é similar com aquilo que nós estudamos. Então elas vão adquirir por causa disso essa noção do corpo físico e do corpo espiritual, que é o perispírito. Elas vão chamar de corpo espiritual corretamente. E isso acaba sendo um aprendizado intuitivo. Eles não são espíritas, eles não conhecem essa nomenclatura.
E aí a noção de imortalidade da alma, ela advém dessa percepção. Então são muitos relatos de pessoas que se sentiam bem sem saber explicar. Existe um caso curioso de pessoas que não queriam voltar para o corpo, que elas voltam a contragosto, dizendo, nossa, eu estava sentindo uma paz que eu nunca senti na minha vida, por que vocês me trouxeram de volta? É um negócio assim. Existe um caso em que eu coloquei aqui, que uma pessoa tentou afastar o médico. Sai daí, que o médico estava lá na lida tentando salvar a pessoa, e ela em espírito estava tentando empurrar o médico. Lógico que ela não conseguiu, né? Ela punha a mão assim, passava pelo médico e não conseguia empurrar o médico com o médico. Sai daí, você não vê que eu não quero? Mas não teve jeito, ela teve que voltar e diz que voltou muito brava, né? Existe aquele filme 90 Minutos no Paraíso, aonde o rapaz sofre um acidente de carro e ele é dado como morto, ele volta e ele fica bravo, ele passa anos falando que não queria mais viver, porque ele tinha se sentido tão bem que ele não queria mais voltar. Essa é uma história verídica, fica de dica para vocês assistirem como experiência de quase morte. 90 Minutos no Paraíso. Alguns casos que ocorreram o despertamento de lembranças de vidas anteriores. Então, o fato de a pessoa ter esse desprendimento e passar rapidamente pela morte e voltar, não é morte, né? Vamos até mudar um pouco esse escopo. Ela deu uma pisada no plano espiritual e voltou. Então esse fato faz com que ela recorde de vidas anteriores. Por quê? Alguém sabe por que acontece isso? É que no momento do desprendimento, abre a visão da pessoa, do espírito. E aí, como ela captou aquilo ali, ela conseguiu trazer de volta na hora que ela voltou. Não deu tempo de esquecer. Então ela lembrou de um trecho, de um fragmento de uma vida anterior. Primeira história. Chegou a hora das historinhas que fica mais legal de falar, né? Fica mais bacana para contar, todo mundo gosta da história. Então teve um caso, esse caso vai ser contado pelo Admir Serrano. Ele é um psicólogo brasileiro, mora em Miami, que nós tivemos a felicidade de conhecer. Ele se apresentou em 2018 aqui no Grupo da Paz, aqui na região ali na Pereira Caldas, né? E a gente conseguiu escutar essa história aqui contada por ele. Então ele vai dizer o seguinte: a enfermeira, ela trabalhava muito, ela era uma enfermeira muito boa, muito prestativa, só que ela estava com um caso complicado, ela passava por uma depressão profunda, só que ninguém sabia. Então ela ia trabalhar, ela tratava todo mundo, ela era super considerada, ela era super estimada, tratava muito bem dos pacientes, mas internamente ninguém sabia o drama que ela estava passando. Ela trabalhava no setor de oncologia do hospital, pacientes que tinham ali dores muito grandes ocasionadas pelos cânceres que eram tratados nesses casos. E aí ela teve uma ideia. Já que eu trabalho com drogas super potentes e eu conheço todas essas drogas, eu vou parar por aqui. Eu vou terminar essa história. E ela fez um planejamento. Qual era o planejamento dela? A hora que eu tiver a oportunidade, eu vou pegar a droga lá que eu sei que é uma droga muito forte, super potente, vou levar para casa. E quando for a minha folga, eu vou aplicar aquela droga e não vou acordar mais. Ela já estava decidida. Então ela leva a droga para casa, chega lá um belo de um dia, ela fala que pensa com ela que aquele dia ela ia resolver o problema.
ela aplica uma dose dessa droga e aí não se sabe por quê. Essas coisas a gente não consegue entender, não consegue explicar, ou talvez a gente precise recorrer aos nossos queridos amigos universitários do plano espiritual, né? Para responder. Ele diz o seguinte: ela saiu do corpo e ela se viu em um lugar cheio de criaturas horrorosas. O lugar era terrível, sombras horríveis, entidades agarravam ela pelo braço, pela perna, o cheiro era terrível, gemido, coisa assim, como ela diz aqui na descrição, mergulhada numa escuridão medonha. E descobriu que o suicídio não era a solução. Na hora ela se arrependeu. E no momento em que ela está passando por essa dificuldade e se arrepende, ela pede ajuda. Nesse momento ela sente como se fosse algo sugando e acorda no corpo, suando, passando mal e tal, mas sobrevive. Então ela descobriu que o suicídio não era a resolução para os problemas que ela tinha. E ela percebeu uma coisa muito rapidamente, que o suicídio ia piorar o problema dela. Que ela ia estar lá do outro lado com um problema muito maior. E aí ela vai dizer que era uma opção equivocada, porque era um ato contrário ao desejo de Deus. Olha a transformação aqui, ela não acreditava em Deus. Olha o início da transformação. Então ela, na hora que ela percebeu, recuou. Opa, não quero mais, me desculpa, para, calma, cancela, voltou. Esse é o primeiro caso, são casos reais. O segundo caso, um menino de 4 anos. Quem já viu o filme O Céu é de Verdade? 1, 2, quem levanta a mão? Tem algumas pessoas aqui que viram esse filme. Esse filme é uma das principais indicações para quem vai estudar a experiência de quase morte. Esse é o livro. Esse livro foi escrito pelo pai dele, tá? Que é o Todd Buppo. E esse é o filme, com a capa já traduzida, né? Então eles colocam aqui, são relatos que aconteceram no momento em que esse menino ele é acometido com 4 anos uma crise de apendicite. A apendicite supurou, como se diz, né? Vazou no abdômen da criança. E quando a apendicite acontece esse tipo de vazamento, é muito difícil salvar a pessoa. A infecção ela é generalizada, é muito difícil. Então esse menino vai passar por um processo de experiência de quase morte, ele vai se ver na mesa de cirurgia e mais do que isso, ele vai causar para o Todd um problema. O Todd era um pastor evangélico muito conhecido, era um pastor evangélico super requisitado e as igrejas nos domingos de manhã, lá onde ele fazia os sermões dele, era super concorrida, super lotada. E ele, sendo evangélico, ele não acreditava em determinadas coisas que o filho começa a contar para ele. Começa a entrar em conflito. Ele não vai, não é que ele vai começar a acreditar no filho dele porque ele não consegue entender uma criança de 4 anos mentindo. Em um primeiro momento, ele tenta minimizar, achando que é alguma coisa da cabeça dele, alguma coisa assim, mas de repente o menino vira para ele e fala assim: pai, por que você brigou com Deus? Aí ele fica desconfortável. Como assim?
eu vi a hora que você estava lá na capela do hospital, eu estava doente, e você estava lá na capela do hospital brigando com Deus. E essa é uma cena muito impactante, porque ele, como um pastor, ele chega na capela sozinho, não tem ninguém na capela, e ele começa a gritar, ele começa a esbravejar: Deus, por que você fez isso comigo? Eu te dei a minha vida, eu faço tudo, todo o tempo lá na igreja por você, e você vai tirar o meu menino. E o filho viu e conta isso para o pai. E o pai sabia que estava sozinho dentro da capela. Como explicar isso? E em seguida eu não vou contar o filme inteiro para vocês poderem assistir. Logicamente, em seguida a mãe também vai ter um objeto lá de uma comprovação, que aí chega uma hora que um olha para o outro e fala: ó, realmente aconteceu alguma coisa, vamos escutar esse menino. E aí, quando ele vai tentar contar essa história na igreja, vocês já podem imaginar o que aconteceu, né? Foi expulso da congregação, mandaram ele embora, foi mandado embora do emprego, acabaram com a vida dele em poucos meses, mas ele soube reverter essa situação e o menino ficou super bem. Existe uma informação no filme que não é uma informação confirmada, só para que vocês vejam. Essa menina, a Kriane Kramaric, aos 6 anos, ela faz essa pintura como sendo de Jesus. E aqui a gente faz uma comparação do Jesus com o Sudário de Turim, né? O Jesus pintado por ela. Esse é o Colton, que é o menino, Colton Burpo, e a menina ali ao lado dele. Qual é a relação dos dois? A relação é que o menino chega para o pai e fala que quem recebeu ele no céu, a maneira como ele diz, quem recebeu ele no céu foi uma pessoa. Quem é essa pessoa? Ah, não sei. Eu acho que é Jesus. É Jesus, então. Ah, eu conheci Jesus, eu sentei no colo de Jesus, e ele me contou, e ele me mostrou determinadas coisas, não sei o que e tal. E aí o pai mostrava o Jesus que tem na Bíblia, o Jesus que tem no Evangelho, aqueles que as fotos que normalmente nós olhamos, não, esse não é, esse não é, esse não é. E um dia, passando a foto na internet, ele vê essa foto aqui e ele fala: foi esse aqui que me recebeu, sem exatamente saber. Então, assim, são coisas que a gente não tem como confirmar e não tem como discutir, mas isso aqui é uma curiosidade, tá bom? Então, ela aqui, a Kriane, com 22 anos, ela tinha 6 anos quando ela pintou isso daqui, e ele, com 4 anos, confirmou essa história. Então nós vamos procurar. Cortou um pouquinho em cima, né? Que pena. Mas dá para ler. Que é o Evangelho ali, Lázaro em Betsaída, que é a tradução de Betânia. Então, nessa quarta história, é um bônus, né? Essa quarta história é a história mais importante, porque nós estávamos procurando experiências de quase morte que tivesse acontecido em um tempo remoto. Coisas mais antigas. Por que não tem tantos relatos? Foi por causa daquela questão que nós falamos no início, que a ressuscitação, falando em termos de medicina, é quando se usa alguma coisa, um choque, uma injeção. São maneiras que existem de reanimar a pessoa. Já o próprio nome já diz reanimar. Anima é a alma. Então, reanimar é trazer a alma de volta. Então, são maneiras de reanimar a pessoa que não existiam no passado. Conhecimento que nós não tínhamos. Então, nós somos pensando e, de repente, lembramos do Lázaro. Quem lembra da história do Lázaro? Lázaro, no Evangelho, foi aquele que foi sepultado, que era um irmão da Maria e da Marta,
de Betânia. Ele morreu, foi sepultado, eles eram amigos de Jesus. Jesus foi lá e, entre aspas, ressuscitou Lázaro. A gente já vai falar já por que é entre aspas. Porque se morreu, não volta, né? Então a gente tem que pensar só em o que significava para eles ressurreição. O que significa ressurreição. Então aqui é o túmulo, lá em Jerusalém, é o túmulo na Palestina, é o túmulo do que seria hoje o túmulo do Lázaro. Quem foi o Lázaro? Então, segundo a Bíblia, o Lázaro foi aquele amigo de Jesus, de Betânia, e que teria sido ressuscitado após 4 dias do seu sepultamento. Lázaro significa uma derivação de Eleazar do hebraico, que é ajudado por Deus, ou Deus ajuda, né? Então ele era o irmão, a gente já disse, da Marta e da Maria, que essa informação é importante, apreciava os bens materiais, criticava a irmã Maria, que era mais voltada para as questões de caridade, para as questões de ajuda. Então a Marta e o Lázaro, eles eram mais aqueles assim, não, nós temos que viver aqui, nós precisamos ganhar, nós precisamos comer, nós precisamos beber e tal. A Marta e o Lázaro, eles eram mais ligados à questão material. Então, quando Jesus é chamado para ir até o lugar lá, até Betânia, ele se encontrava longe, então ele leva 2 dias para voltar. Então são 4 dias que o Lázaro está enterrado. Porque o que aconteceu? Quando o Lázaro começa a passar mal, a Maria e a Marta vão chamar 2 vizinhos e vão pedir para que esses 2 vizinhos sigam até a localidade onde está Jesus, que fica 2 dias a pé, para chamar Jesus, porque elas sabem que Jesus vai poder curar o Lázaro. Só que nós sabemos que não vai dar tempo, porque ele morreu, efetivamente, entre aspas, né? Ele vai passar mal e vai chegar a ser dado como morto. Quando esses 2 mensageiros chegam até Jesus, Jesus vira para eles e fala: fica tranquilo, esse aí não morreu não. Não, pode deixar, eu já vou. E demora um pouquinho para ir. Os mensageiros voltam e falam: Jesus já vem vindo. Passado esses 2 dias, então, vai se ouvir um tumulto, um vozerio lá na cidade. O que está acontecendo? O que está acontecendo agora? Jesus vem vindo. Né? Então, quando ele chegava, era aquela correria, né? Já todo mundo começava a correr na frente. Então, a notícia que Jesus estava vindo chegava primeiro do que ele. Então, ele vai chegar, vai encontrar as irmãs e vai chegar para Marta e para Maria, e eles vão chegar lá e ela vai dizer assim: olha, tá vendo? Se você tivesse aqui, ele não teria morrido. É sério isso, não é brincadeira não. Tá vendo? Se você tivesse aqui, ele não teria morrido. Teu amigo morreu. Não, ele não morreu. Aonde ele está? Está enterrado no sepulcro, assim, assado. Vamos lá. Aí quando ele sai, ele vai, vocês imaginam aquela multidão andando atrás dele. Chega lá, ele vai ver a pedra. Ele chama os discípulos dele que estavam lá, e aí a gente vai falar aqui, logicamente, em metáfora, o circo estava armado. Né? Já estavam lá os discípulos, os vizinhos, todo mundo, e mais quem? Os judeus, os saduceus, fariseus, todos eles lá olhando o que ia acontecer. Aí Jesus chega para os discípulos dele e faz um pedido: tirai a pedra. Pô, mas o cara está morto lá. Tira a pedra. Isso é uma pedra de moinho. Então, o que eles vão fazer lá? Vão lá,
vou empurrar ela, ela vai rolar. Antes da gente abrir o sepulcro do Lázaro, nós vamos passar por alguns conceitos rapidamente, que a gente já está acabando. O que é a morte? O que é a morte? A morte é a morte do corpo. A gente vai estar falando do desligamento do perispírito do corpo. Então, uma vez que aconteça esse desligamento, não tem como voltar atrás. Morreu, está morto. Tá? Então, nós vamos entrar em outros detalhes. O que é ressurreição? Como se entende uma ressurreição? Uma vez que rompeu o liame, a gente falou daquele cordão, eu estou ligado, estou vendo que eu estou ligado por um fio. A pessoa falou, não falou? Estou vendo que eu estou ligado por um fio. Esse fio, a hora que rompeu, esquece, não tem retorno. Rompeu, o corpo vai se decompor, a matéria volta para a matéria e o espírito volta para o plano espiritual para preparar uma próxima reencarnação numa outra oportunidade. Ok? Então, ressurreição do corpo não existe. Então a gente só pode entender a ressurreição como algo que não seja do corpo, como algo que seja espiritual, como algo que seja uma modificação, que é no nosso tema. E o milagre? Existe milagre? Milagre seria uma derrogação das leis divinas, da lei de Deus. Então, uma vez que Deus é perfeito e fez as leis perfeitas, não existe derrogação de lei, não existe milagre. Não porque ele não possa fazer isso, não porque ele não quer, ele não precisa fazer isso. Então, à medida em que nós compreendemos essas leis, não tem mais milagre, não existe o sobrenatural. Existe o que a gente não entende. O que a gente não entende, passa um tempo, nós vamos passar a compreender com certeza. Então, não foi milagre. Foi milagre? Não, não foi. Ele morreu porque ele saiu andando de lá. Ele morreu? Não, ele não morreu. O que aconteceu com ele? Como nos casos de coma, letargia, catalepsia, desdobramentos, o que acontece com o espírito? O espírito não é desligado do corpo. Ele continua ligado ao corpo, embora ele tenha um corpo que esteja repousando, tenha um corpo que, por exemplo, está doente e não pode, naquele momento, oferecer para ele algo em que ele possa trabalhar, em que ele possa fazer, então ele se distancia, o que a gente chama de desdobramento. Não quer dizer que o corpo esteja desligado do espírito. É como um balão que está amarrado em um toco no chão e o balão está no ar por uma corda. Ok? O espírito é o balão e o corpo está amarrado com uma corda até o espírito. É mais ou menos assim que funciona. Por que os casos de experiência de quase morte tem muitos relatos nos últimos anos, mas não tem os mais antigos? A gente já explicou. Por causa das formas que existem de você trazer de volta, né? Então a gente chega de volta aqui à pedra. A pedra foi retirada. Retirai a pedra. Os discípulos foram lá empurrar a pedra. Lázaro, sai daí, vem aqui para fora. Está lá o Lázaro saindo todo enfaixado. Eu não consegui encontrar uma foto do Lázaro, tá? Então foi um desenho. Tá? Então, o Lázaro sai todo enfaixado, cheiroso, né? Não. É lógico, mas falavam, fedia, era um negócio, não sei o quê. Ficou 4 dias fechado lá dentro. Imagina 4 dias sem tomar banho, né? E ainda o corpo em estado que ele estava, em repouso, quando a pessoa desmaia, ela não solta os líquidos.
solta, ela perde as funções. Então, como que queria que tivesse cheiroso ali, não é? Não é. Então, ele sai de lá de dentro todo enfaixado, e aí Jesus vai pedir para que os discípulos, um belo trabalho, né? Desenfaixa ele, né? Mas desenfaixa ele sai de lá. Aí nós fomos pedir reforço para o Emmanuel, para tentar entender essa situação. Lá no livro Consolador, no item 317, ele vai ser perguntado por Emmanuel se a ressurreição do Lázaro operada por Jesus tem um sentido oculto como uma lição à humanidade. E aí o Emmanuel vai dizer que é um episódio com selo divino, com uma identificação, não sei o quê, mas ele vai dizer assim: o símbolo sagrado da ação do Cristo sobre o homem, testemunhando que o seu amor arrancava a humanidade do seu sepulcro de misérias. Humanidade da qual o Senhor deu o sacrifício através das suas lágrimas, ressuscitando-a para o sol da vida eterna, nas sagradas lições de seu evangelho de amor e redenção. Então, ele é um símbolo de transformação. O que o Lázaro se tornou? Difícil. Tem pouco. Você olha na Bíblia, olha nos livros, não tem tem pouca coisa, não tem muito de procurar, é difícil. Mas nós achamos um detalhe. Lázaro, despertando do sono letárgico, não é mais o mesmo. Tá? Ao redor dele tudo mudou. A paisagem risonha, a casa, a delícia de vida não tem mais importância. Depois que ele ressuscitou, tudo isso para ele já não faz mais sentido. Tanto é verdade que alguns séculos depois, 18 séculos depois, nós vamos achar o Lázaro como sendo um dos espíritos que vai participar da codificação, dando 4 mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo: a afabilidade, a doçura, a obediência e a resignação, a lei do amor e o dever. Então Lázaro mudou. Aquele mesmo Lázaro que no século I saiu de dentro do sepulcro, despertado por Jesus de uma letargia. Se Jesus não fizesse isso, ele iria morrer ali. Ele vai morrer depois, em outra ocasião. Mas aquele foi a ressurreição dele. A ressurreição não é o ato de voltar ao corpo. A ressurreição é o momento em que você se encontra com você. A ressurreição é o momento em que você fala: agora eu vou mudar a minha vida. Esse é o grande ato que ele está mostrando para nós com isso daqui. Tirai a pedra. E encerrando, vocês vão ler junto comigo. Jesus que restituiu a vida a um cadáver sepulto. A gente já sabe que não é assim, mas são formatos evangélicos, metáforas. Já havia 4 dias, não podia remover pela força do seu querer a pedra que fechava a porta do túmulo. Ele, Jesus, não poderia ter ido lá e tirado a pedra. Ele que fez o mais, por que não fez o menos? Quem diz a um morto ressurge, não pode dizer a uma pedra: remova-te daí, remove-te daí. Deus está pronto a fazer por nós aquilo que nós, jogando com os nossos próprios recursos, não podemos fazer. Em outras palavras, Deus só vai fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer.
Os discípulos não podiam ressuscitar o Lázaro, mas eles podiam tirar a pedra. A pedra fechava o sepulcro, não fechava? Aquilo é uma mensagem desse senhor Vinícius, pseudônimo de Pedro de Camargo, que chegou a ser presidente da federação, nas pegadas do mestre. O dom de Deus é gratuito. Que o homem satisfaça uma única condição: remova a pedra. O homem há de fazer o menos para que Deus faça o mais. Remova a pedra. A pedra é a nuvem que esconde a luz do céu, impedindo que ela ilumine nossas almas. A pedra é o empecilho, é o obstáculo que embarga o dom de Deus, não permitindo que esse dom opere milagres por nosso intermédio. A pedra é a mole que cerra a entrada do túmulo, onde nos encontramos retidos, embaraçando nossa ressurreição. A pedra é a barreira, é a muralha, é a bastilha que não nos deixa ouvir a voz do Salvador, a voz de Deus, clamando sempre à porta do nosso jazigo. Sai para fora. Sai para fora. A pedra é o nosso egoísmo. A pedra é o nosso orgulho. A pedra é o nosso desamor. Tirai a pedra. Sai para fora. Obrigado.